Glória a Deus, glória a Deus. Muito boa noite, meus queridos e minhas queridas. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Mais uma oportunidade que nós nos encontramos aqui. Mais uma oportunidade concedida por Deus. Pela manhã nós tivemos a nossa manhã com Deus. Deus falou grandemente nessa mensagem da nossa manhã com Deus. Lembramos que amanhã também temos a nossa manhã com Deus e à noite o nosso culto congregacional ao vivo, transmitido ao vivo. Eu prometi pela manhã que eu estaria contando os meus 3 arrebatamentos em espírito que eu tive, as experiências que eu tive. Quem se inscreve no meu canal lá no YouTube, clicando no sininho se inscrevendo, você vai ver ali eu dizendo ali por escrito naquele texto que tem ali as minhas experiências que eu tive, né? Eu quero contar uma das experiências que eu tive com Deus. Eu fiz 3 partes. Estarei contando a primeira que eu tive. Todas elas, irmãos, eu me encontrava deitado. Todas elas foi 3 horas da madrugada. Eu quero estar testemunhando para você esse meu arrebatamento em espírito que eu tive, que o Senhor me revelou. Antes de eu estar contando para vocês, eu quero trazer dois versículos. Um se encontra no livro do profeta Amós, capítulo de número 3, versículo de número 7. Livro do profeta Amós, capítulo 3, versículo 7, que diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem ter revelado aos seus segredos aos seus servos e profetas. Vamos para os Salmos de número 50. Eu gosto muito desse salmo. Salmos de número 50. Ouça nessa noite aquilo que o Espírito traz aos nossos corações. Salmo de número 50, versículo de número 21, que diz assim: estas coisas tens feito, e eu me calei. Pensavas que eu era como tu, mas eu te arguirei, e em sua ordem tudo porei diante dos teus olhos. Vamos repetir, irmãos? Estas coisas tem feito, e eu me calei. Pensavas que eu era como tu, mas eu te erguirei, e em tua ordem tudo porei diante dos teus olhos. Amém? Vamos orar, irmãos? Pai, eu te apresento, Seu Deus, meu Pai, neste momento, Seu Deus, meu Pai, neste lugar, Senhor. Desde já eu te peço que esse lugar seja tomado por uma nuvem de glória, Senhor. Que o Senhor venha nos levar, Deus, meu Pai, ao extremo, Seu Deus, meu Pai, do teu mundo espiritual. Pai, a tua palavra diz que o que nós ligarmos aqui será ligado nos céus, e o que desligado no céu será desligado, Seu Deus, meu Pai, na terra. Cerca, Seu Deus, meu Pai, este lugar de uma maneira, Seu Deus, meu Pai, poderosa, Seu Deus, meu Pai. Move uma ação emergencial. Alcança, Seu Deus, meu Pai, este coração dessa pessoa. Visita agora, Seu Deus, meu Pai, o centro da sua gravidade, o centro das suas emoções. Tira de nós toda ansiedade, toda preocupação, toda fragilidade.
toda inexperiência, tira de nós, meu Deus, alcança-nos, meu Pai, poderosamente. Guia-nos, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, amém? Amém. Nós lemos no livro do profeta Amós 3:7, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado aos seus segredo aos seus santos e profetas. No Salmos de número 50, versículo 21, estas coisas tem feito e eu me calei. Pensavas que eu era como tu, mas eu te erguirei em sua ordem, tudo porei diante dos teus olhos. Nós estamos diante de um salmo de juízo. O Senhor fala através da boca do salmista sobre aquilo que nós fazemos em vida, as nossas falhas, os nossos pecados cometidos, as nossas transgressões. O salmista aqui está falando pela boca de Deus, essas coisas tem feito e eu me calei. O Senhor se cala perante as nossas ações. O Senhor se cala perante os nossos pecados. Ele não vai chegar para você e vai olhar, olha, você não vai cometer esse pecado. Ele deixa o livre acesso para você fazer o que você quer. Mas em toda a caminhada nessa vida, o Senhor deixou a sua palavra, para que de uma forma ela venha servir como uma bússola para nós não se perdermos. O que o Senhor está dizendo pela boca do salmista, essas coisas você tem feito e eu me calei. Pensava que eu era como tu. E é comum essas palavras se encaixar no cotidiano de hoje. Cometemos falhas, atrocidades, pecados, maledicências. Vivemos uma vida promíscua no pecado, na iniquidade. E muitas vezes nós pronunciamos o nome de Deus, em vão. Porque se nós pronunciarmos o nome do Senhor mostrando o nosso arrependimento, é uma coisa. A Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões não prospera, mas quem as confessa e abandona alcança a misericórdia. É comum nós viver uma vida promíscua no pecado, na fornicação, no adultério, prostituição, falando mal do nosso próximo, invejando o nosso próximo, agindo de maneira que desagrada a Deus, e Deus se cala. Porque Deus se cala, porque Ele não é igual a gente, Ele não é igual eu e você. O Senhor é santo. Pensavas que eu era igual tu, mas eu te erguirei. Naquele dia, não importa da maneira como você morreu, como morreu, todos vamos prestar conta diante do trono do Senhor. Pensavas que eu era igual tu? Deus falando. Todas essas coisas você tem feito. Achava que eu era igual a você? Já pensou se ouvir essa voz do Senhor naquele dia?
Mas é isso que vai acontecer com cada um de nós. Se nós morremos agora, segue-se o juízo. Quem vai decidir para onde vai a tua alma é você hoje. É o que você faz hoje perante a Deus. Você tem obedecido a Deus? Ou você tem desagradado a Deus com os seus pecados? Essas coisas têm feito, e eu me calei. Deus se cala perante as nossas ações. Pensavas que eu era como tu, mas eu te erguirei. Você morreu cremado? Das cinzas, vem para cá. Você morreu enterrado? Foi lançado ao mar? Não importa para onde você morreu. O que importa aqui é como você morreu. Só que naquele dia o Senhor te erguirá, te levantará de onde você estiver, e em sua ordem, tudo porém diante dos seus olhos. É como se Deus colocasse você aqui, numa cadeira, e diante dos teus olhos, como um filme, o Senhor vai te fazer uma retrospectiva da tua vida e vai mostrar todas as suas obras perante a Ele. Tudo aquilo que você fez. E perante tudo aquilo que você fez, se o seu nome não estiver no livro da vida, já era. Já era. A vida é uma semeadura. Paulo dizia: filhinhos, não vos enganeis, Deus não se deixa se escarnecer. Aquilo que o homem semear, certamente se fará. Naquele dia Deus vai colocar diante dos teus olhos, você vai estar se vendo o seu ontem, como você estava na presença de Deus. E o que o profeta Amós diz lá, Amós 3,7, Deus não fará coisa alguma sem antes revelar sobre seus santos e seus profetas. Eu quero contar nesse momento o meu testemunho, o meu primeiro testemunho. Eu tive 3 testemunhos de arrebatamentos em espíritos e outras experiências sobrenaturais. Eu estava dizendo para minha esposa que eu queria contar esse testemunho agora em cima do monte. Só eu, você e Deus. Mas como está chovendo muito, não podemos se locomover até lá. É um pouco distante, muito distante. Está chovendo muito. Mas eu vou contar aqui para você nesse momento. Abra seu coração para ouvir. Você que está dentro da igreja, você que está caminhando para a igreja, Deus não se deixa escarnecer. E aquilo que o homem semear, certamente se fará, como diz os salmos que nós lemos. 3 horas da manhã, eu vinha de uma bateria de orações, de separações com Deus. Eu estava vindo de 3 dias e 3 noites que eu passei em cima do monte orando. E nesses 3 dias, 3 noites em cima do monte, meu único alimento que foi a água do poço. Porque lá só tinha água do poço, não tinha outra água filtrada.
E a água do poço era uma água meia saliva, que de uma certa forma eu tinha que tomar só um pouquinho para molhar a garganta e aquele sal espalhar para o meu organismo. Eu passei 3 dias e 3 noites em cima do monte, orando e me separando. E eu tive várias experiências lá, que eu não vou contar agora, será no próximo testemunho. Mas eu tenho que contar que foi através da minha ida no monte, desses 3 dias e 3 noites, que eu vivi o primeiro arrebatamento espírito. Eu vivi muitas experiências ali, sobrenaturais, com principados e potestades. Quando eu terminei essa consagração, esse meu sacrifício em cima do monte, e eu retornei ao meu cotidiano, certo dia, 3 horas da manhã, eu me via deitado, dormindo. Naquela época eu gostava muito de dormir com os peitos para cima, as pernas esticadas, e eu estava dormindo num sono profundo, e de repente eu sinto um fogo que me envolvia ali dentro de mim, e nisso eu acordei assustado. E quando eu abri os meus olhos, eu via um ser de luz do meu lado, e vi um casal de jovens. E aquele ser de luz tocava em mim, e eu via meu espírito saindo de mim, e meu espírito virando assim, olhou o meu corpo, e eu deitado, os meus olhos viam a minha cabeça, meus pés, e eu queria mexer o meu corpo e eu não mexia. E aquele ser tocando em mim, ele era tão brilhante, ele tocou no meu ombro direito e disse assim: venha. E aquele casal de jovem, um veio do meu lado, outro veio do outro, e quando tocaram em mim, viraram uma coluna de fogo, e eu fui envolvido num fogo, e aquele ser foi na frente e nos levou, glórias a Deus, a uma grande escada. E nessa escada, nós olhávamos lá de baixo para cima, era tão grande, que nós não conseguíamos ver o final dela. E eu olhei ali para aquele jovem que estava ao meu lado, e a jovem estava ao meu lado, todos eles fizeram assim com a cabeça. Quando fizeram assim com a cabeça, aquele ser que estava na minha frente passou as mãos por detrás assim, ó, e nós subimos numa velocidade aquela escada, que em milésima de segundos nós já estávamos em cima das nuvens. E quando eu pisava ali naquelas nuvens, aquele ser bateu no meu ombro direito de novo e falou assim: olha lá para baixo. E quando eu olho lá para baixo, eu vi o meu corpo lá embaixo, meus irmãos, aleluias. E vendo o meu corpo ali, ele pegou e fez assim: vem. E eu olhei assim: por que eu estou em cima desse tapete branco? Eu disse assim: porque eu estou em cima desse tapete branco. Era branco, que nem neve.
Você não via, era branco, 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 branco. Tão branco que você se via dentro dele. E eu, por que esse tapete branco? E aquele ser brandou com uma voz tão suave, que tinia assim nos meus ouvidos como um sino. E ele disse: não é um tapete, são nuvens. Irmãos, era tão grande as nuvens que eu vi uma imensidão de quilômetros e quilômetros de nuvem. E nisso, aquele casal de jovens estavam todos nós envolvidos numa grande luz. Eles fizeram um sinal com as mãos assim, ó. No que fizeram assim, os meus olhos deu um clarão tão grande. Eu vi os meus olhos bem grandes. E eu vi muitas pessoas em cima da nuvem. Eu vi pessoas como eu estou vestido assim, ó, de calça social, camisa, gravata. Eu vi pessoas com ternos, jovens, crianças, idosos, toda a faixa de idade, toda a faixa etária eu vi ali de idade, com as suas Bíblias nas mãos. Eu vi as irmãs também, de toda a faixa etária, do cabelo branco ao pequeno. Eu vi ali muitos, mas eram muitos. E eu virei para aquele ser e eu disse assim: o que me faz ver essas pessoas? São pessoas evangélicas. E mais uma vez eu ouvi o sinal. E abri os meus olhos com um clarão bem grande. Eu pude ver aqueles homens que estavam ali. E o Espírito fazia-me ver nas mãos deles. Numa mão, a Bíblia. Alguns debaixo do braço. Na outra mão, um cigarro. Uns estavam com a Bíblia na mão, debaixo do braço. Na outra mão tinha uma lata de cerveja. Uns estavam fumando até drogas. Eu vi muita coisa ali. Uns estavam aplicando injeções na veia. O Espírito me fez ver tudo. Eu vi crentes ali sem camisa, uns de bermuda, de chinelo de dedo. E eu vi também muitas irmãs também. Umas estavam vestindo roupas sensuais. E os seus corpos seduziam aqueles homens que estavam ali. Eu vi jovens se relacionando uns com os outros, muitos jovens se relacionando uns com os outros. Irmãs estavam vestidas indecentes, morais, com as partes dos seus corpos estavam nuas, jovens estavam nuas, e todos carregavam a palavra de Deus com elas. E eu vi aquelas coisas ali, eu começava a ficar aterrorizado. E de repente, aleluias, haramando e calamancho e derra serebi cantorianaia serebinaiate. E de repente, aqueles casal de jovens que estavam comigo em esplendor de luz olhavam para mim
E eu perguntava para eles, por que eles estão desse jeito? Por que eles estão assim, vestidos desse jeito? Eles não são evangélicos? Eles não estão dentro da casa do Senhor? E de repente, aquele ser brandou com uma voz, como se fosse um sino, que entrava aqui dentro, aqui, ó, e viajava sobre a minha cabeça, e diz assim: são pessoas que estão indo para a igreja, são pessoas que estão dentro da igreja. E eu perguntei, por que essa nuvem? O que quer dizer essa nuvem? O que quer dizer essas pessoas em cima dessa nuvem? E aquela voz dizia para mim, são pessoas que estão indo para a igreja, são pessoas que estão dentro da igreja, mas estão vivendo uma vida de iniquidade, estão vivendo uma vida de pecado, estão dentro da casa de Deus, mas não querem conserto, estão se enganando a si mesmos, são mentirosos, amantes de si mesmos, estão em meio às fornicações, às prostituições, em meio a todos os pecados, e assim estão dentro da igreja. E esse grande tapete que você disse é uma grande nuvem. Essa visão de brancura que você viu, como a neve, são esse povo, essas pessoas que estão se achando por fato de estar indo para a igreja, vão ser salvas. Essas nuvens significam os altos céus. Por isso que eles estão aqui, ó, e daqui eles não passam lá para cima, não vão passar, porque não abandonam o pecado. São pessoas que estão dentro da igreja, passaram pela igreja, estão escarnecendo o evangelho, e a Bíblia diz, ai por daqueles que vieram escândalo. E quando eu disse, mas por quê? Por que o Senhor está permitindo? Por que o Senhor está deixando isso? Por que o Senhor não coloca um ponto final? Foi quando o Senhor ele me deu o Salmo 50, versículo 21. Quando o Senhor me fez ver Salmo 50, versículo 21, o Senhor mostrou que está muito próximo o dia. E quando eu terminei de ver aquele salmo, eles pegaram na minha mão e me levaram para outro lugar. E eu mudei de um canto para outro. E me vi novamente em cima de um grande tapete gigante, branco, branco, branco. Só que eles me colocaram por lado de cá. E eu vi aquele tapete que pegava assim de fora a fora, quilômetros e quilômetros de comprimento. Você não conseguia ver o final de ambos os lados. E eles pegaram e falaram, levanta a cabeça e olha. Eu vi um grande templo. Um grande templo tão grande. E era bonito aquele templo, tão bonito por
passa o templo de Salomão, de tanta boniteza. Glórias a Deus. E eu vi uma multidão que surgiu assim, ó, debaixo das nuvens, para cima das nuvens. Eram milhões de pessoas. Sabe quando você mexe no formigueiro e aquelas formigas começam a se disparar, sair ali? Era aquele monte de pessoas que eu vi ali. Eram pessoas que estavam com a palavra de Deus nas mãos, a Bíblia, vestidos de toda maneira, de todo jeito, os cabelos tipo Black Power, sim, sabe? Roupas de couro, frequentando as igrejas, mas não se desprenderam das coisas do mundo. O Senhor me fazendo ver tudo aquilo. Eu estava com os olhos espirituais abertos. Meu espírito estava vendo tudo. Tudo estava sendo mostrado. E aquelas multidões de pessoas se juntavam. Era tanta gente que eu não conseguia ver. Era um imenso formigueiro que surgiu debaixo das nuvens. E aquele templo bem grande lá, era tão imenso a sua porta. A porta era tão larga a porta, que ela tinha quilômetros de espessura. Aquelas pessoas todinhas entravam para dentro do templo, como se fosse para a igreja, entrando na igreja. E eu peguei e disse assim: mas por que essas pessoas estão desse jeito? O porquê subiram de baixo para cima das nuvens? O porquê esse templo? E era templo que estava escrito, não estava escrito igreja. O Senhor me fez depois eu entender. E aquelas pessoas entraram com tudo, todas elas estavam entrando, que nunca se acabavam de entrar. E eu falei: por quê? E eles pegaram na minha mão e me levaram ali para dentro do templo. E eu pude ver que grande era aquela porta onde eu entrei. Imensa, uma porta larga. E aquelas pessoas que alegremente elas iam entrando para a igreja, que o Senhor me fez ver a alegria nos seus, na expressão dos seus rostos. Mas quando eu entrei lá, que o Senhor me fez ver por detrás daquelas portas, daqueles portões largos, eu vi um grande mar vermelho. E eu falei: por que esse mar vermelho? E aquele ser falou assim: não é um mar vermelho, é um lago. É um lago de fogo, cheio de enxofre. E eu vi aquelas pessoas com as suas Bíblias, com as suas roupas a caráter, outras não, mas com a Bíblia na mão. Algumas o Senhor me fez ver que elas estavam cheias, na sua vida estava cheia das coisas do mundo, e iam para a igreja, mas não conseguiam se desprender do mundo, porque a Bíblia fez eu me entender. A roupa testificou que a maneira como estavam se vestindo, estavam presos às coisas do mundo, porém estavam com a Bíblia na mão, mas estavam indo para a igreja, achando que para ser salvo não era igreja, era templo. Lembra disso? Não todo tempo era só templo. E os que estavam vestidos a caráter, com suas roupas de terno, tudo, são os que estavam dentro da igreja, se enganando as pessoas, mentindo, sendo falsos perante o Senhor. E todos eles, sem exceção, descia sobre aquele lago de fogo e caía lá embaixo. E era muito grito, era muito choro,
quando o Senhor me levou por cima, sobrevoando ali, fez com que eu olhasse para baixo, eu vi as pessoas queimando, e o fogo não consumia elas. Algumas pessoas se desfaleciam, mas na visão voltava ao normal de novo, e eu pude entender que aquele sofrimento era um sofrimento eterno que nunca mais ia se acabar. Elas gritavam, choravam, se esperneavam. Eu vi muitos demônios de todos os tipos estavam ali, com seus garfos. Eu vi ali jovens que se prostituíam, casais que adulteravam. Eu via com os meus olhos, foi uma visão muito ampla, para nunca mais eu esquecer. E eu perguntei, por que templo? E o Senhor falou com uma voz como fosse um sino dentro de mim. Porque esses templos são construídos por mãos de homens. São casas que são levantadas e eu não estou nelas. São templos que eu não habito dentro deles. Porque aqueles que habitam enganam, mentem, não fazem as minhas vontades, faz as suas vontades. Aí eu entendi que templo é construído pelo homem, mas a igreja é construída por Cristo, porque Cristo é o cabeça da igreja. Eu passei, e quando o Senhor me fez ver tudo aquilo, e de repente eu olhei para aquele casal de jovens que estavam comigo, e eles pegaram nas minhas mãos, aquele ser ficou lá para cima, ele virou assim para mim, eu não podia ver, mas era uma luz tão forte, milhões de vezes mais forte do que essa lâmpada que eu estou olhando aqui, ó, que ela é grande, não posso ficar muito tempo olhando para ela, mas o outro clarão não conseguia nem abrir os olhos, tanto clarão, dos olhos fechados já vi o clarão. Eles diziam assim: é tempo de conserto. O juízo vai começar pela casa de Deus, pela igreja, por nós que dizemos ser o que não somos. É tempo, irmão, de despertarmos do sono. É tempo de nós obedecermos a palavra de Deus. E eles pegaram nas minhas mãos e, numa questão de milésimo de segundo, eles fizeram e me trouxeram para baixo tão rápido. Eu pude ver o meu corpo chegando cada vez mais perto, cada vez mais perto, cada vez mais perto. Quando o meu espírito entrou no meu corpo, foi como se fosse um choque que eu tivesse tomado. Eu abri os olhos, acordei, e eu levantei assustado. Eu sentei assim e comecei a mexer comigo. E uma voz disse dentro de mim assim: conta esse testemunho para todos. Para quem quer ouvir, para quem não quer ouvir, conta esse testemunho, porque o meu juízo vai começar pela casa de Deus. E a Bíblia diz que o juízo de Deus vai começar pela igreja do Senhor. É tempo de nós se despertarmos. Apocalipse 22, versículo 15, diz:
E ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira, o engano, o pecado. É muito forte, né? Leve esse testemunho. Isso foi real. Esse é o meu primeiro testemunho, irmãos. Nós temos que tomar cuidado. Milhões de pessoas estão dentro da casa de Deus, irmão, e não vão ser salvos. Milhões de pessoas estão praticando outro tipo de culto, não culto para Deus, culto para Baal. Não estão adorando a Deus, estão adorando a Baal, e não vão ser salvos. Aquela porta larga que o Senhor me fez ver, são as denominações que vocês veem hoje em dia, de porta larga, templos que são levantados. Porta larga quer dizer: vinde como estás, permaneça como está. Igreja é de Cristo, templo é do homem. Deus não habita em templo sujo. Os nossos corpos, o Espírito Santo quer fazer morada. Para Ele fazer morada tem que estar limpo, guardado, santificado. Temos que nos santificar, irmãos, enquanto podemos. Temos que abandonar o pecado enquanto podemos. O profeta Amós 8:11 disse: assim previne o Senhor, enviaria fome e sede sobre a face da terra, mas não só fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir as minhas palavras. Chegará um dia que essa palavra não vai ser mais pregada. Chegará um dia que você não vai ouvir mais alguém contar um testemunho do que viu. O profeta Amós 3:7 disse: Deus não fará coisa alguma sem antes avisar os seus santos e profetas. Cuidado com as portas largas. O Evangelho tem que fazer mudança, transformação na sua vida. Você não pode entrar nesse Evangelho e não haver mudança. Tem que acontecer mudança. E a palavra de Deus, ela muda de dentro para fora. Eu tenho que crer nessa palavra. A fé vem pelo ouvir essa palavra. Eu tenho que crer nisso. O Senhor está tão próximo, tão próximo. Diante de todas as experiências que eu já tive, sobrenaturais, e visões que eu já tive, o Senhor já está muito próximo. Eu oriento muitas pessoas, converso muito com a minha esposa, e sempre mostro o meu lado tranquilo, calmo, confiante, porque eu sei que está se cumprindo, e aquele que prometeu preparar um lugar para nós, prometeu vir buscar também. Jesus diz que todo aquele que vier até Ele, se der para Ele, de maneira alguma Ele vai lançar fora. Segundo Crônicas 7:14 diz: se meu povo que se chama pelo meu nome, o povo de Deus, irmãos, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvireis do céu, perdoareis o vosso pecado e sararei a vossa terra. Hoje eu estava dizendo para minha esposa que eu vejo 2 juízos de Deus sobre a terra. Primeiro, está acontecendo o juízo do ímpio. Juízo do ímpio. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11. E Deus vos permite a margem do erro, para que creiam na mentira.
está acontecendo? O que nós estamos vendo? A verdadeira igreja está por dentro de tudo que está se passando. Eu vejo o ímpio se desfalecendo, crendo na mentira, enganando a si mesmo, se corrompendo cada vez mais, tendo a oportunidade de entregar os seus corações a Deus, mas não entrega. E eu vejo o juízo de Deus sobre essa nação. E Deus, Ele está calado. Há meses Deus está calado. Pessoas têm falado, fulano, Beltrano tem falado, mas Deus está calado. E o silêncio de Deus é de nos preocupar. Deus calou durante 400 anos pela nação de Israel. Deus calou durante 400 anos, irmão. E a nação se tornou escrava. Nós estamos se tornando escravos. Estamos sendo omitidos a fazer o que é para ser feito, mesmo contra as nossas vontades. Muitos estão cegos. E é bíblico. A Bíblia diz que o príncipe dessa era cegou o entendimento. Muitos estão cegos. Isaías capítulo 5, versículo 20 diz: ai dos que chamam mal de bem. Isso aqui é para o ímpio. É o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Por isso que eu nem falo nada, eu nem debato nada, eu deixo porque cada mal, o mal se destrói. Isaías 5, 20. Ai dos que chamam mal de bem e ao bem de mal, que fazem das trevas luz e da luz as trevas, do amargo doce e do doce amargo. É o que nós estamos vendo. É o que cada um de nós estamos vivendo. Não tem ninguém por inocente. Todos nós estamos vendo o que está acontecendo. E Crônicas disse: se arrepender, se abandonar o pecado, essa terra já está gemendo e está chorando. As mãos de Deus já estão sobre a terra. Deus nos entrega a própria margem do erro para que creamos na mentira. Quantos estão crendo na mentira, aplaudindo a mentira, aplaudindo Satanás, dando credibilidade para o diabo? E não podem dizer nada não. Isso é cumprimento da palavra. Dois juízos que eu vejo. O juízo dos ímpios, nós estamos vivendo ele. E depois eu vou ver o juízo da igreja. Pela palavra de Deus, o juízo da igreja. A igreja está passando por aprovação. Ela não está passando por juízo ainda não. Tudo isso que você está vendo nos altares da igreja, acontecendo nos altares, todo esse escândalo que você está vendo no meio evangélico, Deus está calado e permitindo. Ei, quem está padecendo agora é o ímpio. Por suas escolhas, mal escolhidas. O que eu disse no Isaías, que essa palavra aqui foi revelação. O que é da igreja ainda vai vir ainda. O que o salmista diz no Salmo 50, versículo 21? Pensavas que eu era igual a tu? Pessoas assim o Senhor refere como tu. Mas aqueles que servem a Deus, Deus chama pelo nome. Tudo tem o seu tempo determinado. Está se cumprindo. Estamos vivendo. Prepara a igreja para se encontrar com o Senhor. Prepara a igreja para se encontrar com o Senhor. Já é o ditado: salve-se quem puder, ou salve-se quem quiser. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se ouvires e abrires, eu entrarei. Amém? Leva esse testemunho. Esse testemunho aqui você pode levar para pessoas que você sabe que estão vivendo uma vida desconcertada.
Leve esse testemunho. Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus santos e profetas. Esse é o primeiro testemunho. Aos poucos estarei trazendo. O outro será impactante. Testemunho de arrebatamento em espírito, viu? Tem uns que não sabem o que é arrebatamento. Pode estudar a palavra, estudar mais a Bíblia para aprender. Cuidado, com Deus não se brinca. Não brincam com as coisas do Espírito Santo. Eu disse uns 2 dias atrás aí, não brincam com as coisas do Espírito Santo. A todo perdão, todo pecado é perdoado mesmo. Blasfemas contra o Espírito Santo não é perdoado não. Pai, eu te apresento, Senhor Deus, meu Pai, neste momento, Senhor Deus, meu Pai, esta pessoa, Espírito Santo de Deus, toca agora sobre essa pessoa. Se há enfermidades, o Senhor é a cura. Se há uma libertação, Tu és o libertador. Toca, Senhor Deus, meu Pai, no nome de Jesus agora. Convence do pecado, do juízo e da justiça de Deus, em nome de Jesus. Se você quer ajudar o nosso canal com uma oferta missionária, você pode estar se inscrevendo no nosso canal, @Irmãos em Cristo, Cristo é o centro. Clica no sininho, se inscreve, lá tem um pequeno texto, você vai ler, lá tem os dados que você precisa para fazer a contribuição. Pastor, eu quero estar ajudando também o teu ministério, a tua congregação, sim, nos ajuda, temos projetos sociais e muito mais ainda. Você pode estar se inscrevendo no canal, @Irmãos em Cristo, Cristo é o centro, YouTube, e lá tem tudo o que você precisa. Dê o seu joinha também, que é importante que você dê o seu joinha. Compartilhe, comenta e compartilha também, que compartilhando você pode estar ganhando almas para o reino. Ganhando almas para o reino. Reino, aproveita, viu? Recebe essa mensagem, preste bem atenção neste testemunho. Eu fiquei durante 7 dias meio congestionado, até o Senhor me trouxer de novo à órbita, porque o que eu vi é muito mais forte do que eu estava contando aqui para vocês, que uma coisa é você estar vendo, outra coisa é você estar contando, o nível é diferente. Já se passou alguns dias, né, do que eu vi, nesse arrebatamento em espírito. Então quando a gente vê, muitas vezes é aterrorizante. Teve o outro que eu tive também, que eu vou estar contando também. Esse eu fiquei mais ou menos uns 7 dias em estado de choque, porque foi muito forte. Tem coisas que nós não estamos preparados. Certa vez eu pedi para Deus que abrisse meus olhos espirituais em cima do monte. Quando eu estava orando, era às 4 e pouco da manhã, e eu vi ali um grande cão feroz se materializou na minha frente, muito grande o cão, com os dentes enormes, olhos vermelhos esbugalhados. E eu baixei a cabeça e continuei orando, porque eu sabia que aquilo ali era uma ação maligna, para que eu interrompesse ali a minha oração e me causasse em mim pânico e medo. Mas eu estava totalmente concentrado, não dei atenção para aquilo, continuei orando e repreendi. E até o final da minha oração, quando abri os olhos, não estavam mais ali. E eu falei, Senhor, abre nossos olhos espirituais. Deus pegou e falou assim, não, nem todo mundo está preparado para ver o que está no mundo espiritual. Aí eu pude entender que são coisas horríveis. E mediante meus arrebatamentos em espírito, eu pude ver que com o arrebatamento em espírito as coisas são surreal. Surreal. É assustador aquilo que Deus mostra. Então eu vi a decadência da igreja caminhando para o abismo eterno. Triste, né? Mas está acontecendo. E irá acontecer muito mais ainda. Compartilhe essa mensagem, Deus te abençoe, fique na paz. Amanhã nós temos a nossa manhã com Deus e à noite o culto congregacional. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, abençoe sua família. Fica na paz do Senhor Jesus.